Esse é o grande assunto, né? O Brasil inteiro está focado nisso, tem doações chegando do Brasil inteiro, indo para o Rio Grande do Sul. Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele cometeu uma gafe, que ele acabou se desculpando hoje, por isso até eu fiz o título irônico da live, né? Foi mal, estava doidão, porque ele publicou um vídeo hoje pedindo desculpa, porque ontem ele fez um vídeo em que ele meio que falava mal das doações, porque estariam causando algum distúrbio no comércio local. Mas pegou mal, né? Evidentemente, porque não é hora de se preocupar com isso, né? Enfim, mas como é que você está vendo aí as medidas do governo? O presidente Lula está lá no Rio Grande do Sul, ele fez o pronunciamento hoje mais cedo, anunciou uma série de medidas, visitou vários lugares. Ele criou um novo ministério, né? O ministério do Rio Grande do Sul, né? Para cuidar da reconstrução do Estado. Nomeou o Paulo Pimenta, tirou o Paulo Pimenta da SECOM, né? Era um dos cargos mais importantes do governo. O Paulo Pimenta é uma das pessoas mais próximas do presidente Lula, e o Paulo Pimenta é gaúcho, ele é do Rio Grande do Sul, deputado federal, e ele vai assumir esse cargo, e queria saber como é que você está vendo aí as ações do governo no Rio Grande do Sul, e como é que você está vendo também essa batalha política, né, essas fake news que também estão incomodando muito aí o próprio processo de ajuda, né, o próprio governo está tentando combater isso também. Como é que você está vendo isso? Miguel, primeiro saudar você que abre esse debate com qualidade, né? Estava ouvindo aí a Laura falar, e interessante a fala dela, a gente não deve achar que isso vai se encerrar no Rio Grande do Sul, isso se espalhará pelo Brasil. Então, a gente precisa, primeiro, lembrar que nós não temos o direito de não ser solidário ao Rio Grande do Sul, aos gaúchos. Quando um gaúcho está passando por essa intempérie, por essa luta toda, por esse sofrimento todo, nós, brasileiros, onde quer que estejamos, nós estamos feridos na nossa dignidade, feridos na nossa humanidade. Então, manifestar a solidariedade é um fator preponderante. Mais que isso, é fundamental, importante. Depois a gente lembrar que nós viemos, né, e é preciso dizer isso, né, a flexibilização das leis de proteção ambiental feita pelo governo gaúcho, pelo Eduardo Leite, nós não podemos perder isso de vista. Porque não é o fato de o Estado do Rio Grande do Sul estar passando pela dificuldade que a gente tem que achar que, coitadinho do governador. Coitadinho do governador, vírgula. O governador, ele também faz parte, infelizmente, de um processo de construção de um negacionismo ambiental. Porque quem retira recursos da Defesa Civil, quem retira recursos do tratamento de encostas, quem retira recursos do tratamento do saneamento básico, quem não se preocupa com essa infraestrutura de um Estado, né, na verdade, está participando do processo da construção daquilo que a gente hoje tem chamado de negacionismo ambiental. Depois a gente lembrar também que a gente vem de um governo, que é o governo Bolsonaro, que é um governo que negava tudo que era favorável ao cuidado com a Mãe Terra, ao cuidado com o planeta. Nós temos muito presente nos nossos ouvidos e no coração a fala do ministro Salles, que hoje é deputado federal por São Paulo. Ele dizia, olha, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado aí com a pandemia e vamos abrir a porteira para passar boiada. Isso é, vamos flexibilizar as leis ambientais, vamos deixar o pessoal desmatar, etc, etc. Nós estamos falando isso do governo Bolsonaro. Agora vamos falar de hoje, do atual Congresso. O Congresso brasileiro, Miguel, votou na semana passada na Câmara Federal e foi ao Senado, e votou no Senado, deve estar vindo para a Câmara, votou na Câmara Federal um projeto de lei que é o projeto de lei da silvicultura, que é a permissão para plantio de eucaliptos e pinos sem licença ambiental. Não precisa ter licença ambiental para plantar eucalipto. A gente sabe o que o eucalipto faz. Quando ele é plantado, ele suga toda a água e ele exala um odor
um cheiro que a gente pode considerar agradável, mas que ele espanta os animais, espanta a fauna, espanta as aves, os pássaros, não fazem mais ninhos nessa região. Então, nós votamos aqui na Câmara Federal, com voto contrário, claro, meu e da bancada do PT, mas foi votado esse projeto autorizando o plantio de pinos e eucaliptos sem licença ambiental. E no Senado, aprovou-se uma lei, aprovou-se um projeto de lei, que ainda vem para a Câmara, que o projeto diz que pode ser desmatada uma área de 280 quilômetros na Amazônia. Então, a gente está vivendo esse processo, que é um processo da construção disso que a gente está chamando de negacionismo ambiental. Quando a gente olha para a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente tem que entender assim, é uma tragédia? É uma tragédia. Ela poderia ser evitada? Talvez eu diga para você, na sua totalidade, não. Na sua totalidade, não. Mas ela poderia ter sido evitada, ter sido mitigada, ter sido diminuída, caso as leis ambientais tivessem sido respeitadas lá no Estado. O próprio aeroporto de Porto Alegre, a gente tem notícias, né? E isso já está dito, e não é fake news, porque a extrema-direita tem feito muito fake news, mas não é nosso feitio fazê-las. As bombas não foram, as bombas de sucção e de escoamento da água, elas não estavam organizadas, elas não estavam preparadas, elas não estavam com a manutenção em dia. E aí tem um aeroporto de Porto Alegre com 2 metros de água chegando ao saguão do aeroporto. Então, assim, esse momento é um momento muito difícil para todos nós. E eu, tenho ouvido aqui no Congresso Nacional os deputados da direita e da extrema-direita dizerem aquilo que, na minha leitura, é um absurdo. É um absurdo. A leitura é mais ou menos essa. Olha, o governo não fez nada, demorou muito. O governo do presidente Lula já foi 4 vezes ao Rio Grande do Sul. O governo não, o presidente Lula. Ele está lá hoje de novo, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente com representação do STF, com representação do TCU, da CGU. Todo mundo está envolvido, os atores todos estão envolvidos para achar caminhos para o Rio Grande do Sul. O próprio governo já destinou para o Rio Grande do Sul, a gente viu hoje, se não me engano, R$5.100 para cada família atingida, para começar no processo de recuperação, destinou mais de 70 bilhões de reais. Mais de 70 bilhões de reais. A presidenta Dilma, que foi tão ridicularizada, tão desrespeitada, tão violentada no Congresso Nacional em 2016, agora presidindo o BRICS, já abriu créditos através do BRICS para o Rio Grande do Sul de $1 bilhão. Nós estamos falando de 5 bilhões e 750 milhões de reais. Então, há um caminho sendo feito em relação ao Rio Grande do Sul. E aí a gente precisa embora esse não é o tempo de fazer comparações, mas a gente precisa fazê-las também, Miguel. Me perdoe, eu vou fazer umas comparações. Uma das primeiras comparações que eu faço é a comparação de quando aconteceram aquelas tragédias na Bahia, que o presidente inelegível, o inominável, o Jair Messias Bolsonaro, estava brincando de jet ski e dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela expressão que ele disse durante a pandemia, quando as pessoas disseram, está morrendo muita gente, ele disse, não posso fazer nada, eu não sou coveiro. Ele disse a mesma coisa, não posso fazer nada, não sou baiano. E agora certamente diria, se estivesse na presidência da República, não posso fazer nada, não sou gaúcho, não tenho sentimento da humanidade que tem o presidente Lula, que se desloca com toda a sua comitiva para o Rio Grande do Sul para tentar dialogar ali em loco, no local, no chão, no território, dialogar as medidas cabíveis para a mudança do quadro do Rio Grande do Sul. O sofrimento, Miguel, eu sempre digo isso, sofrimento não tem hierarquia. Sofrimento é sofrimento. Sofrimento de uma pessoa muito pobre, sofrimento de uma pessoa muito rica, não tem hierarquia. Mas a gente precisa sempre pensar que os pobres sofrem mais. Não é hierarquizando, é dizer as condições onde vivem os mais pobres
e as condições que os mais pobres têm, por exemplo, se deslocar de um lugar para o outro, de ter um helicóptero à sua disposição, de ter um deslocamento no avião da FAB para sair do Rio Grande do Sul, para ir para uma casa no outro estado. Os ricos, os mais ricos, é claro que eu não estou aqui, é claro que tem muita gente rica também sofrendo, eu não estou aqui hierarquizando o sofrimento, mas os mais pobres, os pretos, os periféricos, os favelados, os que moram nas encostas, os que não têm saneamento básico, esses estão sofrendo muito mais nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Eu fazia uma comparação no Rio de Janeiro e dizia para o meu povo, eu sou morador da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Eu dizia assim, sempre disse isso, né? O tubo colocado debaixo da terra para escoamento de água de chuva ou esgotamento sanitário, que é colocado em Ipanema, não é o mesmo colocado na Tijuca. E se a gente falar de Ipanema, do Leblon, do Jardim Botânico e das favelas, aí é mais desigual ainda. Então, nessa perspectiva, compreender que os pobres têm, de fato, sofrido muito, e o presidente Lula, com a sua esposa, a Janja, com os ministros, com a Casa Civil, com a SECOM agora, com o Paulo Pimenta lá, com um novo ministério no Rio Grande do Sul, ele está fazendo o seu papel e dizendo assim, nós precisamos ajudar o Rio Grande do Sul. Essa é uma primeira comparação que eu faço. A outra comparação, Miguel, a gente também não pode deixar, até porque eu não sou do Nordeste, eu sou do Sudeste. Mas o Nordeste, é bom a gente lembrar disso, o Nordeste está dando uma resposta ao Rio Grande do Sul, uma resposta generosa. Não está cobrando do Rio Grande do Sul dizer assim, olha, vocês nos chamaram de jumento durante o processo eleitoral. Não está dizendo isso, está simplesmente abarrotando o aeroporto de Recife, o aeroporto das capitais do Nordeste, com doações para que elas cheguem ao Rio Grande do Sul. Então, tem uma generosidade do povo brasileiro. Agora, nós não podemos esquecer que, para além da generosidade do povo brasileiro, tem uma ação efetiva, contundente, real do governo brasileiro, do governo do presidente Lula, para mitigar e para resolver o problema do Rio Grande do Sul. Não é um problema que vai ser resolvido agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente vai levar talvez anos para recuperar minimamente o estado do Rio Grande do Sul, mas o governo tem que se envolver com isso, e acho que o governo do presidente Lula está certo, e estão certos todos aqueles que entendem que é preciso ser solidário de um ponto a outro do país.